Os cercos são brutais, pois atingem não apenas o exército, mas também os cidadãos, e foi isso que tornou o cerco de Leningrado tão sangrento. Este ataque contra os cidadãos visava forçar a mão de obra do exército para que eles se rendessem. Este era de fato o objetivo em Leningrado, e as forças alemãs esperavam que o povo de Leningrado forçasse a rendição do exército e que fosse o início da queda da União Soviética para a invasão alemã. O cerco começou em 8 de setembro de 1941, quando as forças alemãs tomaram posse da última estrada para a cidade. Esta foi, para todos os feitos, a última vez que o povo de Leningrado teve a chance de importar qualquer necessidade para a vida, como a comida, remédios e roupas quentes. Os soviéticos conseguiram um pequeno avanço em 18 de janeiro de 1943, mas isso não durou muito e o cerco não foi levantado até 27 de janeiro de 1944, num período de 872 dias. O horror, a fome e a brutalidade deste cerco chocou as pessoas após a Segunda Guerra Mundial e continuou a chocar até hoje. O povo de Leningrado sofreu as privações mais horrendas durante os quase 2 anos e meio em que esteve sitiado. As estimativas variam no número de pessoas que morreram, mas a estatística mais comum é que 1,5 milhão de pessoas morreram na cidade. 3.200 edifícios residenciais foram destruídos, junto com 840 fábricas. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França em 6 de junho de 1944. A maior operação militar já realizada, ela marcou o início da campanha para libertar o território noroeste da Europa, ocupada pelos alemães. Envolveu o desembarque simultâneo de milhares de tropas em 5 praias da Normandia. Com mais de 1 ano de planejamento, a Operação Overlord foi originalmente programada para começar em 5 de junho, que inicialmente foi considerada uma data em que seria possível combinar mar calmo, lua cheia e maré baixa ao amanhecer. No entanto, tempestades levaram a operação a ser adiada em 24 horas. Tropas de paraquedistas transportadas por aviões saltaram atrás das linhas inimigas de madrugada, enquanto milhares de navios se reuniram na costa da Normandia para o ataque principal. Quase 7.000 embarcações foram usadas na operação, transportando um total de 157.000 militares e 10.000 veículos para as praias ao longo do trecho selecionado na costa da Normandia. 4.400 soldados das forças aliadas morreram e cerca de 9.000 foram feridos ou desapareceram. E o total de baixas do lado dos alemães nesse dia não é conhecido, mas a estimativa varia de 4 a 9.000 militares. A batalha começou em agosto de 1942 e finalmente terminou em fevereiro de 1943, quando a última das forças alemãs se rendeu. Aclamada como o maior confronto da guerra, a batalha envolveu quase 2.200.000 militares, com cerca de 2 milhões de mortos, feridos ou capturados. E estima-se que a expectativa de vida em média de um soldado soviético no auge da batalha era de apenas 24 horas. A campanha de bombardeio da Luftwaffe reduziu a cidade a escombros e nenhum edifício ficou intacto. A batalha foi caracterizada por alguns dos mais brutais combates de curta distância da história, juntamente com um completo desrespeito pela população civil que permaneceu presa na cidade.
Stalingrado controlava a entrada para a região rica em petróleo ao redor do Mar Cáspio e do Rio Volga, através da qual os soviéticos recebiam seus armamentos Land-Lease dos aliados, mas no entanto, a cidade tornou-se mais um alvo simbólico de ambos os lados. Para os alemães, a cidade tinha o nome de Joseph Stalin, e para os soviéticos estava em jogo a honra do Exército Vermelho. Além disso, impedir que Stalingrado caísse nas mãos do inimigo fornecia um impulso moral muito necessário para toda a União Soviética. Os comandantes soviéticos estavam sob ordens estritas de executar qualquer desertores, sendo assim, fosse morrer avançando pelos alemães ou recuando pelo próprio Exército Vermelho. E o mais brutal, se o comandante soviético desse uma ordem de retirada, ele sabia que enfrentaria um destino pior do que a morte se sobrevivesse. Os alemães estavam sob ordens semelhantes, então eles sabiam que tinham que tomar a cidade a todo custo. O número exato de mortos dos bombardeios atômicos de 1945 em Hiroshima e Nagasaki não é conhecido. Relatórios dizem que o número total de mortes combinadas das cidades está entre 129 a 240 mil, enquanto outros dizem que pode ser maior. O que sabemos é que em agosto de 1945, os militares dos Estados Unidos lançaram um novo tipo de bomba em Hiroshima. A bomba atômica usada foi chamada de Little Boy, e 16 horas após o lançamento, o presidente Truman pediu ao Japão que se rendesse. Quando eles não concordaram, os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica, desta vez em Nagasaki. E o segundo bombardeio ocorreu apenas 3 dias após o bombardeio de Hiroshima. Cerca de metade das mortes ocorreram no primeiro dia em que as bombas foram detonadas, e as bombas atômicas foram detonadas no céu pouco mais de 1.500 pés acima do solo. E isso permitiu a destruição ideal, e as mortes restantes ocorreram nos próximos meses e anos. E muitas dessas vidas foram tiradas devido a queimaduras, radiação e câncer.